Bahia precisava de uma atitude para esse jogo muito diferente da que teve na partida no Barradão, já que vinha com desvantagem, né? Perdeu por 3-2, num jogo que tinha aberto 2-0 e tomou uma virada, enfim, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Entendi que o Bahia entrou com uma postura correta no jogo, não achei que o Bahia fazia uma partida ruim ali, pensando no início do primeiro tempo. Quando o Vitória faz o gol, foi numa sequência de 4 escanteios seguidos. Até então o Vitória não tinha chegado no ataque, mas depois do primeiro gol, depois dessa primeira chegada com 4 escanteios, abriu o placar. O Bahia devolveu 5 minutos depois, numa bela jogada, inclusive, do Biel com o Jean Lucas para finalização do Everton Ribeiro. E aí, um pouco tempo depois, a gente teve a expulsão do Rezende, que já falo da postura do Bahia no segundo tempo, mas que acabou condicionando para mim muita coisa do que aconteceu na partida. Confesso que, e se você é torcedor do Bahia que acompanha o dia a dia com mais detalhes do que eu, que, repito, não sou jornalista que acompanha Bahia nem futebol brasileiro daí, falo aqui no canal como torcedora e, claro, tenho minhas opiniões, sou jornalista, comecei a trabalhar em Salvador, mas não é o meu trabalho principal analisar nem cobrir o Bahia. E me incomodou um pouco, ou tem me incomodado um pouco, que o Rogério Ceni não dê tantas oportunidades para o Biel, porque o Biel não vinha sendo titular, ao menos, enfim, do que acompanhei. O Biel foi titular hoje, para mim ele era o melhor da partida, e o Rogério Ceni toma a decisão de tirar ele do jogo. Então, não sei se existe aí alguma não preferência do Rogério Ceni, se teve treta que eu não tô sabendo também, mas confesso que o Biel, pra mim, merecia um pouco mais de oportunidades nesse Bahia. É verdade que o Juba não entrou mal. O Bahia continuou criando, principalmente pela esquerda com o Juba, mas fiquei com essa pulguinha, assim, essa observação sobre o Biel durante a final. No segundo tempo, o Bahia voltou até melhor, mas senti que muitas vezes, quando conseguia criar, faltava que no último passe tivesse, de fato, mais gente na área, enfim, mais poder ofensivo. O Bahia acabou faltando em relação a isso, e o Vitória, que tinha um time muito mais confortável na partida, obviamente, ainda assim teve chances mais perigosas do que o Bahia. É um time bastante vertical, é um time que tem uma objetividade muito grande, apesar de eu já ter falado aqui algumas vezes da qualidade técnica dos jogadores do Bahia. É verdade que esse time do Vitória, neste momento, parece não só melhor treinado, e acho que tem a ver também em fazer o simples, e quando eu digo fazer o simples, não é menosprezar, não é de uma forma ruim, é de uma forma de que o time sabe o que fazer, ele faz o simples, ele sabe o que fazer, e acho que é uma das grandes características das boas características desse Vitória, e que falta no Bahia. O Bahia tem uma ideia de jogo que é mais difícil de ser construída, que demora mais tempo, mas ainda não vejo em campo, e falei aqui nos últimos vídeos que para mim o Bahia ainda não está pronto para o Campeonato Brasileiro, achava que estaria num estágio um pouco acima, ainda que tivesse perdido o Campeonato Baiano, tá? Me incomoda menos o título, ou não título no caso, do Bahia, do que o estágio em que o Bahia se encontra nesse momento. Acho que o Rogério Ceni já deveria ter uma ideia de jogo um pouco mais clara, ainda que ele não estivesse conseguindo, os jogadores, colocarem ela em prática à perfeição. Mas ainda tenho a sensação que os jogadores ainda estão um pouco perdidos do que fazer em campo, muito diferente dos jogadores do Vitória, e acho que neste momento, apesar de achar que a qualidade técnica do Vitória não é a mesma do Bahia, está num estágio acima como time do que o do Bahia. Vou destacar aqui Mateuzinho, que mais uma vez fez uma grande partida, e aplausos para Léo Condé. Aplausos para Léo Condé, porque mostra que faz um trabalho com sequência, né? Segue um bom trabalho depois de uma Série B com título sobrando, que mostra realmente que tem um coletivo que está fazendo diferença.
Pra falar aqui algo que achei problemático durante o jogo, é que o Rogério Ceni ia fazer uma modificação no segundo tempo, em que ele ia colocar o Iago Felipe, né, para tirar o Caio Alexandre. No primeiro jogo do Bavi, ele fez essa modificação, na verdade, de colocar o Iago Felipe. E as modificações do Rogério Ceni no primeiro jogo, não só na minha opinião, mas na opinião de toda a torcida do Bahia, foi o que fez o Bahia mudar em campo e, consequentemente, tomar a virada. E ele ia colocar novamente o Iago Felipe. A torcida reclamou, a torcida vaiou, enfim, protestou ali na hora no estádio. E ele mudou a substituição, colocando o Ademir. Que eu gostei da substituição que ele fez. Eu achei que ele acertou em colocar o Ademir e não o Iago Felipe. Mas me incomoda, que ele tenha mudado de opinião porque a torcida pediu, ou seja, ele não tinha nenhuma ideia, nenhuma certeza do que ele estava fazendo ali, porque se a torcida pede, tudo que a torcida pedir ele vai fazer, então ele não tem uma ideia clara do que ele quer. Então me passou uma ideia de que ele estava completamente perdido do que fazer. E então me incomoda que ele tenha mudado de ideia pela torcida e me incomoda que ele esteja perdido do que fazer, porque depois, inclusive, assim, o Bahia tinha 1 a menos e 5 substituições. Ele não usou as 5 substituições, ele não colocou o Iago Felipe hora nenhuma em campo, então acho problemático, tá? Acho problemático. Ainda não entendo aqui que é o momento de que já tô vendo muito torcedor falando de fora Rogério Ceni. Eu acho que é um técnico que tem mostrado que ainda tem muito a aprender quando a gente pensa em variação de jogo, em leitura durante partida, substituição. Me incomodou um pouquinho a coletiva dele pós-jogo no primeiro Bavi. Confesso que estou gravando esse vídeo, não vi o que ele falou depois desse jogo. Mas achei problemático ele falar que ele não tinha elenco para fazer as modificações que ele queria. Então, eu acho que tem aí alguns pontos, algumas bandeirinhas vermelhas para a gente entender que o Rogério Ceni precisa evoluir. Mas, vendo de fora, daqui, ainda entendo que o Bahia, como clube, como projeto, ainda precisa acreditar no projeto que ele acabou de comprar, né? No sentido de ter o Rogério Ceni como o cara para ser o comandante desse Bahia. Vamos ver o que acontece. Bahia começa no Brasileirão próximo final de semana, se eu não me engano, contra o Internacional. Repito, não tá pronto, mas tem qualidade para de jeito nenhum estar brigando na parte de baixo da tabela. Para mim é parte de cima, mas sonhando com uma classificação em competições sul-americanas, né? Vamos ver o que acontece.